Hora da gente falar sobre direitos dos trabalhadores, hoje com relação às férias. Aqui comigo, Paulo Vitor Souto. Boa noite, Paulo. Boa noite, Linda. Boa noite, telespectador. Para começar a nossa conversa, o funcionário, o colaborador, ele pode decidir ou pedir quando ele quer tirar essas férias? Linda, infelizmente não. As férias é um direito do trabalhador, de fato, mas quem escolhe o momento de conceder as férias é o próprio empregador. O que não impede que aconteça um acordo entre as partes. As partes podem chegar de forma comum a escolher um período de férias que seja conveniente para ambas as partes. Entretanto, se esse acordo não existe, quem tem o direito de impor a data das férias é o empregador. Lembrando sempre que tem que respeitar um prazo de aviso de férias de 30 dias antes do início das férias e o pagamento no valor até 2 dias antes do início das férias. Além disso, Linda, é importante que o trabalhador tenha ciência que ele adquire férias depois de um período de 12 meses. Mas ele não tem o direito de gozar imediatamente. Ele tem um período posterior de 12 meses para gozo das férias. Então, não é de forma imediata. Agora, membros da mesma família que trabalham na mesma empresa, eles podem solicitar que gozar juntos das férias? É um direito que muita gente não sabe que existe, mas sim, é possível desde que solicitem isso expressamente. Isso está previsto na própria CLT e desde que isso não cause prejuízo para a empresa. Por exemplo, uma pequena empresa que tem apenas 2, 3 ou 4 empregados e a saída de 2 empregados no mesmo momento pode vir a prejudicar o funcionamento da empresa, isso impede que haja concessão naquele mesmo momento. Entretanto, se isso não causar qualquer prejuízo à empresa, é possível sim que seja concedido antecipadamente. No caso, para o colaborador que tem filhos, ele pode exigir que essas férias sejam durante as férias dos filhos escolares dos filhos? Não, também não. Isso mais uma vez, é um direito do empregador, de fato, a concedê-las. Algumas convenções coletivas têm essa previsão de que é possível que haja a concessão junto com as férias dos filhos. É diferente daquele trabalhador menor de 18 anos que estuda. Este trabalhador tem o direito, de solicitar as férias no momento que estiver em gozo das férias escolares também. Depois que o empregador deu o aviso de férias, ele pode cancelar? Isso foi uma questão que surgiu recentemente e sim, é possível. Mais uma vez, é o poder do empregador. Ele pode cancelar a qualquer momento. Ele não pode conceder, ele pode cancelar. Até um dia antes? Aí é que está. É uma circunstância que a gente tem que analisar no caso em concreto. De fato, do mesmo modo que tem que se avisar 30 dias antes, é recomendável, não é obrigatório, que se avise até 30 dias antes. Mas sim, de forma imediata, até o início das férias, é possível que haja o cancelamento das férias. Se por acaso há um prejuízo financeiro, aquele trabalhador marcou férias, marcou viagem, comprou passagem, ele terá que ser ressarcido pela empresa. Mas o empregador poderá efetivamente cancelar as férias deles. Com relação à divisão das férias, né? Depois da reforma trabalhista, isso ficou mais flexível. Ficou mais flexível. Para uns, uma boa notícia, para outros, nem tanto. Hoje em dia, é possível dividir as férias em 3 períodos. Um período mínimo de 14 dias, mas o empregador pode escolher do modo que for conveniente para ele. Entendi. E pode vender as férias, o empregador? Pode. O empregado pode vender as férias, mas o empregador, por sua vez, não pode exigir que o empregado venda. Ou seja, é um direito que o empregado tem de vender essas férias e ganhar um valor a mais e não gozar os 30 dias de férias, mas limitado a 10 dias. Tá, só pode vender 10 dias. Só 10 dias. Tá. E pode exigir, por exemplo, a venda, se caso aconteça, né? Muitas vezes as pessoas são pegas assim, que a empresa quer que o colaborador realmente venda aquele período. Tem empregado que quer vender as férias inteiras. Não pode vender as férias inteiras. Não pode vender mais do que 10 dias. E também não pode o empregador exigir que o empregado venda 10 dias ou venda mais do que isso ou menos do que isso. Mais uma vez, isso é um direito do empregado em gozar dessas férias e de vender uma parte se assim desejar. Para a gente finalizar, Paulo, o empregado, ele sempre tem direito a 30 dias de férias em qualquer situação, em qualquer função? Não necessariamente. As faltas injustificadas ao trabalho, elas podem vir a afetar a quantidade de dias de férias do empregado. Como então, é que funciona isso? Se o empregado falta 5 dias ao trabalho injustificadamente, já é possível que ele tenha uma redução de dias de férias. Mas há um escalonamento. Se o empregado falta injustificadamente, por exemplo, 30 dias ao ano, é possível que ele não tenha nem férias. Mas é o que eu sempre digo na prática. É difícil que o empregado falte 30 dias injustificadamente ao ano. Antes disso, certamente ele terá o contrato rescindido. Mas se por acaso apenas tem empresa, ele terá redução no período de férias, sim. Quando você fala injustificadas, é quando não apresenta atestado, enfim, nenhum outro documento. Exatamente. É quando não apresenta justificadamente, o empregado pode faltar quantos dias for necessário, desde que haja previsão legal ou previsão na convenção coletiva. Ok, Paulo. Obrigada pela sua participação mais uma vez e até a próxima coluna. Obrigado a você, obrigado ao espectador mais uma vez.